Bem, gente, continuando o sistema cardiovascular, vamos ver um pouquinho agora sobre a anatomia cardíaca. Então, gente, o tecido cardíaco, ele vai ser composto por uma musculatura estriada, que é dividido em 3 camadas, como a gente já viu, o endocárdio, o mesocárdio e ainda o epicárdio, que ainda por cima é recoberto por uma membrana chamada pericárdio. E essas fibras musculares, elas se dispõem concentricamente e excentricamente, sempre do exterior para o interior. Aqui, histologicamente, as fibras cardíacas, umas fibras alongadas e outros, o sarcoplasma apresenta forma circular. Nessa figura a gente pode ver claramente em vermelho a aorta, a veia cava superior, o tronco pulmonar, o átrio direito e esquerdo. Ainda mais abaixo nós vamos ver o ventrículo direito e esquerdo, e aqui abaixo nós vamos ver as veias denominadas de veias pulmonares. A anatomia, como é que funciona? A anatomia, ela funciona como uma bomba mecânica. Nesse caso, essa bomba vai carrear o sangue para todos os locais, para todos os Zangfu, que são determinados por alguns tipos de forças, que seriam os hormônios, as emoções, a liberação de endorfinas no sangue, entre outros fatores. O miocárdio, anatomicamente, ele se dispõe dessa forma. A base, que é a parte mais larga, a parte superior, e o ápice logo abaixo, onde a gente pode notar o ventrículo direito e o esquerdo. Então, como que ocorre o trajeto do sangue? Como que ele passa através dessa estrutura anatômica? Ele vai subir através da veia cava inferior, vai entrar no átrio direito, vai subir pelo ventrículo direito, através das artérias pulmonares. Esse sangue, ele passa pelos capilares pulmonares. Nesses capilares pulmonares ocorrem as trocas gasosas, ou seja, a troca do CO2 pelo O2. E assim que esse sangue é purificado, que é refinado e se transformando em sangue carregado de oxigênio, nós vamos ter o retorno desse sangue até o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e assim subindo até a aorta, até a aorta, que vai carregar esse sangue cheio de oxigênio para que essas células sejam oxigenadas, sejam nutrificadas. Então, a sua posição anatômica ela vai ficar entre os pulmões, ligado pelas artérias e as veias pulmonares. Então, todo esse processo ele vai ocorrer de forma bilateral, onde os capilares pulmonares vão fazer com que ocorra a troca gasosa. O sistema cardiovascular ele é composto por determinados elementos que fazem com que o sangue possua não apenas a defesa imunológica do organismo, mas também participa da coagulação sanguínea e também, como ele é aquoso, ele possui uma parte líquida, que é denominada de plasma. Então, as hemácias são as células vermelhas, as que carregam o oxigênio, os leucócitos, os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do organismo, e as plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, aqui na figura, no vídeo abaixo, nós podemos ver a formação de um ateroma ou ateromatose, onde ocorre a deposição de gordura sobre a camada íntima da mucosa do vaso sanguíneo. O metabolismo
aeróbico. Como é que ele funciona? Somente ocorre esse metabolismo, que é através do oxigênio, com a presença desse oxigênio. Se ocorre falta desse oxigênio, ocorre o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que a morte de células que não vão poder suportar, não vão apresentar oxigênio suficiente e vão morrer. Então, isso se chama infarto agudo do miocárdio. Então, para que como precisa de bastante energia, nós vamos ter que ter um coração que tenha um rico suprimento de oxigênio. Esse oxigênio é que vai fazer com que ocorra o funcionamento do coração. O coração também, através da circulação sanguínea, ele vai ter a função de regular a temperatura. Então, ele vai ter uma função homeotérmica. Então, como ele exige um grau alto, ele trabalha 24 horas por dia durante 80 anos, e isso significa uma alta atividade mental e física, ele precisa constantemente dessa energia para que ele possa continuar. Se não houver oxigênio decorrente, por exemplo, de presença de coágulo ou então da placa ateromatósica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um paciente que vai ter o infarto agudo do miocárdio, ou seja, a baixa oxigenação desse músculo cardíaco. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco sobre a eletrofisiologia cardíaca.